Seja muito bem-vinda ao Pod Boss, o podcast da Boss. Eu sou a Luana Couto. E eu sou a Juliane Varga e o nosso objetivo aqui é empoderar você, ouvinte, a transformar o seu negócio e a sua vida. Hoje nós temos a honra de receber aqui Maria Guimarães, CEO e diretora de comércio exterior da Itis Company, reconhecida por ajudar empresas a expandir os seus negócios globalmente. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória, os desafios que ela enfrenta e como que ela vai nos ajudar a inspirar outras mulheres ouvintes que estão aqui hoje com a gente. Bom, obrigado, meninas, primeiramente, pelo convite. Eu me senti honrada, por estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do que a gente passa, na jornada do empreendedorismo feminino, que não é fácil, muito desafiador todos os dias. E a gente ainda passa alguns desafios a mais, do que outros empreendedores por sermos mulheres. Sem dúvida. A gente fala que a jornada do empreendedorismo ela é muito solitária. E para quem é mulher, é 3 vezes mais. Porque a gente carrega toda essa bagagem do empreendedorismo, mais a bagagem de ser mulher. Muitas vezes, às vezes, ser mãe, ser esposa, várias ser versões, filha, várias versões ali. Dona de casa. Dona de casa. Que a gente já tem que gastar um tempo gigantesco ali com os afazeres de casa, mas não só toda essa bagagem. Tem a bagagem nossa mesmo de... As mulheres, elas têm uma autocobrança. Sim. Então, assim, a gente, dentro da empresa, a gente tem toda uma cobrança própria, Sim. Isso aqui ainda não tá bom, isso aqui tem que melhorar mais. E as coisas não são no tempo que a gente espera que seja. E muitas vezes, nós mulheres temos aquela cobrança que os homens não têm, Que é o seguinte, não, eu só posso dar o próximo passo quando eu tiver 100% certo de que eu tô pronta. E não é assim que funciona no mundo dos negócios, Às vezes você precisa simplesmente dar o primeiro passo e você vai trabalhar ali no decorrer da jornada. Exatamente. A gente tem que ter um pouquinho de coragem, às vezes. Exato. E falando em coragem, conta pra gente. Como que foi o início dessa sua trajetória aí no comércio exterior? Como que você se encantou por essa área? Como que você começou? O que você pode trazer de ensinamento aí para as meninas que querem empreender nesse lado do comércio exterior? Conta pra gente, Maria. Primeiro que não vai ser fácil, só para começar, O empreendedorismo, a gente falou disso essa semana, O meu sócio, ele fez uma publicação no LinkedIn falando isso. E eu repostei, porque nem sempre a gente vai ver flores, arco-íris, Trazendo para o nosso mundo feminino, nem sempre vai ser legal, nem sempre... Leve, Nem sempre vai ser leve, nem sempre você vai estar lá com o alto astral lá em cima, porque não é fácil, E quando a gente começa a jornada do empreendedorismo, muitas vezes a gente não sabe o que fazer para resolver os desafios que aparecem na jornada, Então, não vai ser fácil, mas é muito gratificante, Em todos os sentidos, principalmente quando você fala de propósito. E aí eu vou usar a questão do propósito para falar um pouco de como a Itis foi criada, Eu venho do mercado de comércio exterior já há alguns anos, já passei aí por alguns segmentos, trabalhando especificamente com comércio exterior, importação, exportação, consultoria internacional. E aí, sabe quando alguma coisa te incomoda? Você fala assim, mas eu vejo tanta empresa ainda, com muitos desafios para consolidar os processos delas, os projetos internacionais que elas têm no mercado, e aquilo começa a te incomodar, Aí você fala assim, é muita burocracia, processos travados, Como que eu posso ajudar? Como que eu posso fazer diferente? Facilitar um pouco mais, usar o conhecimento que eu tenho. Obviamente que a gente sempre está se capacitando. A jornada, aí abre aspas, A jornada do empreendedorismo, e aí não é só para a gente que somos mulheres, não é só para nós. Sim. Mas a jornada do empreendedorismo, você está aprendendo todos os dias, o tempo todo. E a gente precisa, Porque o mundo, ele muda. Dinâmico. Ele é muito rápido as mudanças que acontecem. Exato. Então, se a gente não está o tempo inteiro se capacitando, se cercando de pessoas que têm conhecimentos
melhores que a gente, mais conhecimento que a gente Exatamente. vai ficando para trás. Então é necessário estar num ambiente também que fomente esse E conhecimento. isso de se adaptar às novas tecnologias também, né? Porque se a gente for olhar 2013, praticamente, que o Já mudou WhatsApp tudo. difundiu. Exato. Então, se você for olhar, antes disso, isso a gente fala de 12 anos para cá. Então, é bem recente se você for olhar. Então, todo o mercado teve que se adaptar a essa nova tecnologia que chegou, né? Então, Não, e se adaptar cada vez mais. Porque, tá bom, o WhatsApp tem aí 12, 13 anos. Pra gente é normal porque a gente tá com isso aqui na mão o tempo sim. todo. Só que aí, o próprio WhatsApp, que já é recente, agora tem velocidade 2.0. E como que a gente escuta? Com a rotina que a gente vive, como que a gente escuta os áudios hoje em dia? 2.0. E se Ninguém tivesse tem paciência, 5.0, mas a gente tava tava escutando 5.0. E aí, isso é muito legal, porque o cérebro da gente, ele funciona realmente se adaptando ao que acontece. Então, assim, não era comum pra gente conseguir escutar em 2.0. A gente consegue hoje. Tanto que as primeiras vezes que lançou, eu colocava e falava, gente, impossível. Não tem condições alguém usar isso aqui. Aí agora você põe normal, você fala, nossa, mas tá muito devagar, vamos dar uma acelerada nisso aqui. Se tivesse o 5.0, a gente já conseguia escutar. Então, assim, voltando pro gancho de estar sempre se capacitando, sempre aprendendo e com a cabeça totalmente aberta de que realmente a gente aprende o tempo todo, isso é primordial para quem quer empreender, quem já está na jornada do empreendedorismo, né? Então, assim, no primeiro ano da ITS, eu fiz 5 cursos, né? E estruturando a empresa. Então, assim, toda bagagem, casa, vida tudo pessoal, que já tem, além de relacionamento, estudo, trabalho, estruturando uma empresa do zero, né? Então, assim... E aí o pessoal pergunta, mas como é que você acha tempo pra fazer isso tudo, né? Aí vem os clichês, né, Luana? O que você faz meia-noite às 6? Mas é real. Isso no empreendedorismo é real. O que você faz meia-noite às 6? Sim. Né? Porque aquele primeiro momento ali é você pra tudo. Você tem que sair da inércia. Você precisa quebrar a inércia no início de todo o negócio. Depois, não. As coisas começam a rodar, os processos começam a fluir sem depender tanto de você. Mas o início, gente, o início de tudo é dolorido. E igual a gente costuma acreditar muito na frase de que a gente tem que empreender com liberdade. A empresa ela vem para exatamente você conseguir estruturar ela, para que ela te dê uma liberdade para você desfrutar depois de momentos importantes com a sua família, com as suas pessoas queridas. Exato. Mas esse início, não tem como a gente romantizar e falar que vai ser, vou trabalhar 4 horas no meu dia e vou sair para curtir, né? O início ele é complicado, mas você vai criar estruturas para que futuramente você consiga colher esses frutos. Exato. E não acontece no nosso tempo. Né? Então, assim, eu acho que com o dinamismo do mundo hoje, esse imediatismo das coisas tudo para ontem, não estou falando de forma negativa, não. Porque, por exemplo, a área que eu atuo, né, o segmento de atuação da ITS Company, que é a área internacional, eu estou sempre lidando com o fuso horário que já passou. Então, tudo é urgente. Se for material da área da saúde, então... É pra onde? Você tá atrasado, né? Então, assim, para lidar com esse dinamismo, nós precisamos nos colocar no lugar ali de aprender, de se adaptar, flexibilidade mesmo, de mudar. Não, isso aqui não tá dando certo, bora, vamos para outro. O que eu posso fazer para melhorar? E no primeiro momento, isso é dolorido, é cansativo, é exaustivo. E aí a gente ainda vem para nossa situação de mulheres, que é a autocobrança, né? Mas assim, vai passando, o tempo vai passando, a gente vai aprendendo, né, a como lidar com essas cobranças. A gente vai amadurecer. E não só isso, né? Igual a gente comentando, né? De ter outras pessoas do meio. Exatamente. Quando você se conecta com outros empreendedores, outros empresários, essa jornada ela tende a ser mais leve. Porque às vezes, vamos supor, uma dificuldade que você está passando hoje, uma outra pessoa, um mentor já passou. Então ele consegue te trazer isso com uma forma, com outra visão, com outro gancho de vivência que torna isso mais leve para você. Então é importante a gente estar sempre buscando conhecimento e se cercando de pessoas que consigam nos ajudar nessa jornada, assim. E aí a gente vem para a ambiência, né? Exatamente. Né? Porque o que o empreendedor, a empreendedora precisa no primeiro momento ali?
precisa para lidar com os desafios do crescimento, né? Acho que fica melhor se a gente colocar dessa forma. Porque o negócio existe para crescer. Exato. Né? Um negócio existe para ser lucrativo. Né? E você sozinha, você não consegue fazer isso. Exato. No primeiro momento é você para tudo. Você tem que fazer, as coisas vão acontecer, porque tudo é uma questão de disciplina, organização, né? Resiliência e não desistir. Isso. Eu acho que essa palavra é o que move o empreendedorismo, resiliência. E aí, quando você tem uma base, às vezes depende da pessoa, a gente não pode entrar muito nisso, mas uma base sólida que te permite isso. E aí, realmente, a gente vai vir para o ambiente, né? Sim. A família, a família, inclusive, vai entender que você vai estar ausente por um tempo, né? A gente vem para o grupo de empresários, para mentores, né? A ITS só é a ITS hoje porque eu não estou sozinha. Né? Aliás, o nome da ITS é International Trade Synergy, né? Vem de sinergia. Então, assim, é outra frase clichê que todo mundo está acostumado a escutar, mas pra gente que está vivendo o empreendedorismo não é clichê, né? Se você vai sozinho, você até chega mas no o final. caminho vai ser muito mais dolorido. Árduo, dolorido, vai demorar muito mais. Então, quando você tem a mente aberta para entender isso, junto, você chega muito mais rápido, você corta caminhos. Você consegue compartilhar desafios que você está vivendo, você consegue ouvir conselhos da pessoa que já passou pelo que você está passando. Então, isso aí, além de acelerar os seus resultados, se torna uma rede de apoio mesmo, né? Então, assim, eu tenho, não posso falar que é sorte, porque tudo é a trajetória que a gente constrói, né? As escolhas que você fez ao longo dessa trajetória. Porque, por exemplo, se você tivesse escolhido lá atrás caminhar sozinha, às vezes a ITS não estava no pé que ela está hoje. Talvez a ITS nem seria criada, nem existiria. Né? Exatamente. Mas assim, hoje eu tenho meu sócio, né, que é uma pessoa que já é um empresário há muitos anos. Então, ele já viveu essas dores, as dores do crescimento, né, que a gente vive aí no primeiro momento. Eu tenho uma rede de apoio empresária, vamos dizer assim, que me dá a base para isso. Então, eu tenho ali o meu círculo de... Você é a média das 5 pessoas que você convive? Sim, isso é real. Né? Então, ter ali o meu advogado, que é um querido, né? Os meus amigos mais próximos, que são poucos, mas estão ali comigo, né? Então, assim, poder ter esse apoio, né? No marketing do meu amigo, né? Então, assim, é sensacional, né? E caminhar aqui com outros empresários, né? Estar num ambiente com outros empresários, com empresas que já... Aí, no grupo de empresários a gente tem quem está começando, pequenas empresas, médias empresas e até empresas gigantes, faturando aí milhões, né? Então você consegue perceber que todo mundo passou pelo mesmo caminho também. Mas quando você se coloca nesse ambiente, aí eu volto a usar o que a Luana falou. O empreendedorismo, ele deixa de ser solitário. Sim. Né? Então, assim, para crescer, para lidar com os desafios do crescimento, você tem que se colocar em um ambiente com outras pessoas que já passaram por isso. Que vão te fazer movimentar, né? E aproveitando, falando sobre esses desafios, Maria, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ali no início da sua empresa e como você lidou com eles? Vamos trazer para o nosso mulher de novo, né? Construir credibilidade. Assim, empresa nova, né? Quem é aquela menina? E vocês devem escutar que muito no comércio isso. Exterior isso pode ser até mais forte, né? Pesa porque... dependendo do país que você está negociando, então... Cultural, né? Então, apesar que eu já estava há alguns anos atuando no comércio exterior, então as pessoas já me conheciam, né? Assim, de outras empresas que eu trabalhei, dos projetos que eu já desenvolvi, né? Mas construir essa credibilidade de uma empresa nova, onde eu estaria à frente, é difícil. Sim. É muito e aí difícil. vai muito de encontro com o que a gente fala sobre marca.
onde você precisa trabalhar a sua marca pessoal, Exatamente. porque você se torna a referência da sua empresa. Sim. Então, se a sua imagem pessoal não está muito bem trabalhada, muito bem forte, posicionada, vai totalmente contra a imagem que a sua empresa quer passar, por exemplo. Exato. Então, as coisas precisam caminhar junto. Muita gente fica assim, eu quero vincular a minha imagem à empresa. Não tem jeito. Não tem como. Não tem jeito. A empresa, para ela ser criada, ela tem que ter uma essência. Exato. De onde sai a essência da empresa? Do criador. Os valores daí são os meus valores pessoais. Ética, transparência, respeito, integridade, colaboração, sinergia. Não tem como. Você não existe isso. Eu sou uma pessoa profissional e profissionalmente uma pessoa pessoalmente. Não dá. Existe isso. E eu já vivi E não se isso. sustenta. Exato. Porque tudo que começa a acontecer é reflexo de quem você é. Exato. Então, assim, estando nesse meio de empresários, né, o que acontece? As oportunidades de negócios, elas surgem por quem você é. O que você é como pessoa reflete no que você é como profissional. Exato. Logo, reflete na marca da minha empresa. Tá tudo conectado. Quando eu comecei no empreendedorismo, né, que eu fui começar a trabalhar minhas redes sociais, eu separava o meu perfil pessoal do meu perfil profissional, porque na minha cabeça tinham que ser dois mundos completamente diferentes. Até que eu entendi que não, que é exatamente isso. Tudo está conectado. Quem eu sou pessoalmente reflete em quem eu sou enquanto profissional e quem eu sou profissional também tem ligação com quem eu sou no meu lado pessoal. Então, assim, as pessoas elas têm muito receio de ter uma rede social única e, às vezes, ter que mostrar demais da vida, ter que achar que tem que se expor, né, de todas as maneiras dentro da internet. E ali dentro da sua rede social, você escolhe o que você vai dar acesso para as pessoas. Então, você escolhe camadas de você vai compartilhar com as pessoas que faz sentido com que as pessoas tenham acesso, né? Então, vai muito do que você deseja compartilhar mesmo. E até porque hoje a internet ela é uma vitrine dos negócios. Então, assim, como uma vitrine, você tem que selecionar as melhores roupas ao que vivo, você né? quer. Exatamente. Ela é uma vitrine ao vivo. 24 horas disponível ali. Então, assim, você tem que selecionar as melhores roupas que você quer que coloque na vitrine, porque é aquilo ali que vai chamar o cliente para dentro da loja. Então, a gente tem que ter essa maldade, esse cuidado com o que a gente põe na internet também. Não é ser duas pessoas, mas é filtrar o que você vai compartilhar. Sim. Até, né, assim, o que a ITS faz? É um serviço que demanda extrema confiança, né? Nós atuamos em nome do cliente, muitas vezes, com uma procuração. O trabalho que a gente faz, ele demanda credibilidade e confiança. Como é que o cliente vai contratar a ITS sem saber que a Ximariá é dedicada, incansável para resolver um problema? Entende? Não tem jeito, gente. Sim. A empresa é aquilo que você é. Exatamente. Né? E aí, assim, um dos desafios do crescimento também é repassar esses valores para a equipe. E aí demanda realmente uma gestão de pessoas muito forte, muito bem estruturada, para conseguir realmente desenvolver uma equipe, para que ela entenda os valores. E muitas vezes a gente tem que procurar colaboradores que têm valores próximos ao que a gente tem. Porque ensinar valor, gente, isso não tem como. Já vem da essência da pessoa. E quando você está ali sozinha na empresa, você sabe quais são os seus valores, você tem isso muito claro. Mas quando você começa a expandir, a ter mais pessoas, esse cuidado ele tem que ficar muito presente, porque senão você perde toda a essência e a cultura da empresa, né? E é o que acontece com grandes empresas, né? Exato. É um desafio, eu acho que esse talvez, assim, o desafio do início, de desbravar o primeiro momento da empresa, tirar a empresa do papel, né? E estruturar cada departamento da empresa. Agora, depois que já existe um corpo, uma estrutura, você conseguir repassar o que é a cultura da empresa, como é o atendimento do cliente para você. Isso é um desafio muito grande, porque isso vai para a parte da gestão. Exatamente. E pegando outro gancho aqui de essência, o que você acredita que o fato de ser mulher ajudou a sua trajetória? O que a essência feminina pode trazer de benefício no meio do empreendedorismo? Porque a gente fala muito de desafio, sim, mas qual foi a vantagem?
É difícil falar isso, mas a gente vai ter que falar e eu tenho certeza que vocês vão concordar. Nós somos muito mais ligadas aos detalhes. Sim. Sem dúvida nenhuma. Então, existem até algumas atividades dentro da empresa, alguns cargos, que é bom que seja. A gente tem um olhar mulheres. mais humano também, né? A gente tem um olhar mais humano, mais Não que o homem não possa ocupar a Exatamente. cadeira daquele cargo, gente, não é isso. Mas assim, nós temos uma visão um pouco mais diferente da situação como um todo. um olhar mais clínico. É recente, isso não é muito. É muito novo, na verdade, que é o Chief de Felicidade, né? Que as grandes empresas já estão aderindo. Né? Pode olhar, são mulheres. Exatamente. Né? Então, assim, não que o homem não possa ocupar a cadeira, mas nós temos um olhar muito mais sensível, um olhar mais voltado para pessoas, né? Não é só o racional ali do dia a dia. Precisa do racional, óbvio. É importante também. Exige ter um negócio, estar à frente de um negócio, construir um negócio sólido, demanda competência. Sim. Né? Mas vamos voltar lá nas primeiras perguntas? Propósito. Eu acho que o nosso olhar para isso é mais apurado, é mais sensível, né? E pensando ainda nesse mundo da mulher no corporativo, a mulher nos negócios, qual habilidade que você julga que foi a habilidade que você precisou mais trabalhar, ter mais forte para o meio do empreendedorismo? Ser multitarefas. Assim, não, é uma qualidade feminina, né? Já vem na nossa essência. Que trazendo pro empreendedorismo ajuda muito, porque assim, vamos voltar lá no início da empresa de novo. Gente, no início a gente faz tudo, né? Existem alguns memes na internet que a gente até ri quando a gente vê, mas assim, seria cômico se não fosse trágico. Verdade, né? Seria como se não fosse verdade. Mas no início ali você é quem vende, quem prospecta cliente, quem vende, quem elabora o escopo do projeto, você é a pessoa da operação. Você que entrega, você que faz tudo. Você limpa o escritório, você participa da obra do escritório. Eu tô trazendo para o meu meio, mas assim, são N situações, dependendo da atividade da empresa. Na última mentoria eu até falei, né? Na construção aqui do co-work, eu carreguei lata de tinta, gente. Eu carreguei lata de tinta. Que o Renato falou assim, a Luana, eu não sei se ela vai lembrar no início. Claro que eu vou lembrar, eu carreguei as latas de tinta. Como que eu vou esquecer desse dia? Não tem como esquecer. Mas é isso, né? É participar desde o início, né? Eu participei da obra inteira do escritório. Eu comentei isso com vocês hoje mais cedo. Eu não entro no escritório de forma diferente, né? O propósito realmente de ajudar as empresas, Gente, é tão gratificante quando você consegue montar um projeto para a empresa do cliente, entregar aquilo com eficiência, maestria, e você vê que você ajuda a empresa do cliente a crescer. Exatamente. Sabe? Então, assim, o propósito, ele não pode deixar de existir. Exato. Óbvio que nós precisamos de ter lucro. As empresas são criadas para isso. Mas lucro com propósito é o que vai te fazer que sabe, é a chama que tá ali o tempo todo. É fazer você trabalhar sem a sensação de estar trabalhando, né, digamos assim. Porque você realmente sabe que você tem algo maior que te sustenta para estar ali, né? E nós, mulheres, nós temos isso mais apurado, né? Para que a gente cria um negócio, uma empresa? É para ajudar outras pessoas mesmo. Não só os clientes, mas quem tá com a gente, né? Porque quando nasce uma empresa, gente, nasce uma oportunidade de negócio para várias pessoas. Quantas pessoas hoje você tem na sua empresa? Quantas pessoas hoje dependem daquilo ali para sobreviver? Nós somos 8 pessoas já. Né? Olha só, você já impacta 8 vidas diretamente, que depende do seu negócio para o sustento familiar. Exato. Então, assim, isso é muito sério. Sim. Né? A gente fala aqui com propósito, com gratidão, mas isso é muito sério. Sim. Né? E eu não mudo o que eu falo, gente. É aquilo que a gente vem trabalhando aqui sempre, toda semana, né, Luana? Dentro das empresas que as pessoas são desenvolvidas, não só profissionalmente. Exato. Sim.
é dentro das empresas que as pessoas são desenvolvidas de forma pessoal, que a vida das pessoas podem mudar. E é a maior parte do tempo das pessoas, né? A maior parte do tempo elas estão dentro do trabalho. Mas você convive muito mais com a Juliane do que com o seu marido. Com certeza. Assim, quando isso. você para pra pensar, é muito louco. E isso de influenciar em quem somos enquanto pessoas, né? O trabalho influencia em quem somos. Igual eu comecei a trabalhar com 16 anos. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso me ajudou a ser quem eu sou hoje, sabe? Me ajudou a ter a postura que eu tenho hoje. Então, se eu tivesse esperado muito para começar, para entrar no mundo corporativo, talvez hoje eu teria uma imaturidade muito maior ainda, né? Então, isso te ajuda a estar aberto para as oportunidades, a ter discernimento para tomar decisões. Então, é muito importante o trabalho e o que ele faz na vida das pessoas. E poder olhar para trás e perceber isso é muito interessante, porque você começa a usar as características femininas não só dentro do seu negócio, com o seu time, com as pessoas ao seu redor, mas é a empatia com você mesmo, a empatia com a sua trajetória, com a sua história. Né? Isso é importante, revisitar. Não, hoje eu estou aqui, a gente não pode perder a essência. Né? Hoje eu estou aqui, mas ainda tem muito mais para melhorar. Aí vem a autocobrança, você fala, não, mas eu cheguei até aqui, olha tudo que eu já passei. Conseguir usar essa característica feminina da empatia, da escuta. A escuta que eu falo não é escutar, é o som, não, mas assim, olha tudo que eu já passei, olha tudo que eu construí até aqui. E às vezes a gente está tão reflexão, imerso, né? A gente está tão imerso em algum problema que você está vivendo e tudo, que você Os desafios da rotina. Que ali você entra nesse buraco, digamos assim, e você acha que tá tudo ruim, que nada tá prosperando, e quando você para fazer essa análise do passado, você olha, gente, olha de onde eu vim, onde eu cheguei, tudo que eu já construí. Então isso daqui vai ser só mais um obstáculo que eu vou conseguir superar. Então muda a percepção, né, quando a gente faz essa análise. É o tal do equilíbrio, né, que a gente fala. Fazer essas visitações com empatia e ver tudo que já foi construído. Porque não tem problema nenhum você ter ambição. E é importante que você tenha ambição. Ambição não é pecado, né, exatamente. Gente? É bom ter ambição. É bom ter ambição. É o que te faz mover, é o que te faz crescer, é o que te faz desenvolver. Mas a gente precisa sempre olhar também para o eu do passado. Porque ali é onde você se conecta com o seu propósito. Porque muitas vezes você fala assim, ai meu Deus, eu tenho que chegar lá na Lua. Mas olha de onde você já saiu. Você já caminhou muito. Ainda falta muito para caminhar até na Lua? Falta. Mas tá tudo bem. Olha para trás. Exato. E os desafios, eles vão aumentando. Sabe o jogo de videogame? Eu gosto de falar isso. Eu gosto de usar essa metáfora. O jogo do videogame. A vida da gente no empreendedorismo, e eu acho que na vida pessoal também, mas assim, é um jogo de videogame, né? Sabe o joguinho do Mario? É porque fica parecendo que a gente A gente vai contar a idade agora, né? Sabe o Nintendo ali, né, do Mario? Tinha uma fase lá que era assim, você tinha que pular de um lugar pro outro e tinha um vão ali que se o seu bonequinho caísse, você morria. E voltava porque você só tinha algumas vidas. Então era assim. Só que pra pular aquilo ali, você morre várias vezes, né? Você cai, vou trocar a palavra pra gente trazer pro nosso empreendedorismo. Você cai várias vezes até você aprender o que você precisa aprender pra passar de fase, pular para o outro lado e poder passar de fase. Então, a distância exata que você tem que voltar com o seu bonequinho, entender ali, corre, mas nesse ponto eu tenho que pular. Então, assim, aprender a lidar com os desafios, né, é importante para mudar de fase. E aí, quando os desafios vão crescendo, porque o negócio vai tomando corpo, né? O empreendedorismo é para amadurecimento profissional, pessoal, a empresa vai crescendo, você vai trazendo o time para dentro, e aí a gente tem que... O espaço ali do buraco vai aumentando. O desafio vai crescendo. Exato. E aí o que você precisa fazer com esse eu do seu passado lá, né? Aquela essência lá de quando começou. Manter a chama da essência do propósito acesa, olhar para trás, ver tudo que você conseguiu até agora, ou seja, você já cresceu como pessoa, como profissional, como empresa. Mas o que eu preciso fazer agora para esse eu de hoje continuar ali centrado para lidar e preparado para lidar com os próximos desafios que serão maiores? Aí a gente vai falar, né, de cuidar aí do nosso espiritual,
de fazer uma atividade física, né? Porque tá tudo interligado. Exatamente. Corpo, mente e espírito. E você precisa de quê? De um CPF forte. Forte. Exatamente. Né? Então, assim, olhar para si mesmo, e isso eu acho que é uma característica da mulher, isso aí eu não sei, sabe? É uma característica nossa. De ter esse cuidado. Esse cuidado. Por mais que às vezes a gente esteja muito cheia de coisas ali, a rotina. No empreendedorismo, fases são mais desafiadoras, mais cheias, mais conturbadas, né? Os nossos pratinhos sendo equilibrados, né? Uma hora um pratinho vai cair, tá tudo E tá bem. tudo bem. É ter essa mentalidade de que tá tudo bem se um pratinho descuidadamente quebrar ali, sabe? Caiu, quebrou. Tá tudo Mas bem. se você estiver olhando para você o tempo todo com esses pequenos cuidados do dia a dia para o seu CPF ser forte, o pratinho cai, mas rapidamente você consegue trazer equilibrar ele de novo. porque você tem ali a prática da sua fé, você faz ali a sua atividade física que te dá prazer, que cuida também do seu físico. Porque nós mulheres também precisamos estar lindas, belas, né? Pra se sentir bem. Porque a autoestima manda muito pra gente. Qual que é a parte legal se a gente não for empresária pra estar em cima de um salto 15, Não é? um escarpão, Batonzão. Exatamente. Não é brincadeira. Não, mas assim, eu acho que tem muito dessa essência, assim. parte. Porque isso, por mais que a gente acha que isso é ego e tudo, Não. mas é importante você ter esse lado, porque isso faz bem pra você mentalmente. E é Se uma vê nessa coisa posição. ligada à essência da mulher Sim, também, sabe? total. É. O ambiente com mais coisinhas, né? Lá no escritório. A gente contratou uma arquiteta mulher para fazer o Sensacional. nosso escritório. Né? Então, o cuidado até com a iluminação. A iluminação é pensada. É o que a gente falou, é um outro olhar. Exato. É um olhar mais clínico ali pro negócio. Assim, não sei se eu consegui responder as perguntas, mas é até gostoso, né? Falar disso, assim. Não são flores sempre, mas é bom. Exatamente. E hoje, aproveitando essa, né, da gente falar sobre equilíbrio, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, o que você faz hoje para poder conseguir equilibrar todos os seus pratinhos e fazer com que o seu CPF continue forte para você estar à frente da sua empresa? Hoje a minha rotina ainda está muito intensa, né? Eu nem consigo estar muito nas redes sociais, não é uma área ainda que eu consegui parar para dar uma atenção. O digital é extremamente importante, é uma área que eu preciso me voltar agora, né? Com um time já cuidando de outras áreas, eu vou me voltar para isso, mas sou uma pessoa de muita fé, então eu faço ali as minhas leituras da Bíblia, né? As minhas orações, eu tenho os meus momentos com Deus ali. Atividade física é uma coisa que eu não largo, né? E aí é uma coisa que é relativa a gente discutir. Porque eu, por exemplo, eu faço atividade física todos os dias. Eu preciso, porque eu, Maria, sou uma pessoa ligada no 220. Se você não tiver essa descarga, né? Exatamente. A minha energia é muito alta, né? Então eu preciso. Então, e já fiz várias coisas. Já fiz crossfit, já fiz só musculação, já fiz luta. Agora eu tô da corrida. Porque eu descobri recentemente, eu vou até escrever sobre isso. A corrida é uma coisa que eu consigo desligar. Legal. Porque para fazer a corrida, você tem que concentrar. Corrida respiração, na mente. Corrida de distância é cabeça. Né? Se você escutar o corpo, você para. Respiração, né? Então, assim, por mais que você escute ali a sua uma música, né? Às vezes eu corro até escutando um podcast, mas um podcast mais leve, né? Porque a gente já fica imerso no empreendedorismo todo o resto da vida, né? Ali dos nossos dias. Então, eu tô sempre lendo legislação, tô sempre lendo uma notícia que saiu que vai impactar nos negócios da ITS, né? Porque a área internacional, ela fica realmente à mercê de muitos conflitos internacionais, né? Essas novas mudanças agora nos Estados Unidos impactam diretamente o nosso negócio, né? Então, assim, eu tento, no meu pouco tempo de qualidade, eu tento aí fazer uma corrida escutando algo mais leve, né?
Pra limpar a mente, né? Deixar mais tranquilo ali o seu dia. Então, de 2 a 3 vezes na semana, eu tenho feito a prática da corrida além da musculação. Legal. Mas isso é a minha rotina, né? A minha fé, a minha atividade física e leituras, né? Como a minha energia é muito alta, eu leio 2 livros ao mesmo tempo. Eu continuo, eu leio outro. Meu E eu consigo E lidar pior que eu com também isso. sou assim, eu começo a ler um livro, aí ele começa a ficar meio massivo, eu falo, ai meu Deus, preciso de um conteúdo um pouco diferente agora. Aí eu já vou pro outro e tô lendo, e falo, nossa, esse aqui tem tudo a ver com aquele outro. Aí eu volto, aí eu falo, nossa, deixa eu ver, isso aqui é a continuação do Não, e livro. no meio disso E aí eu crio tudo, teses minhas. às vezes eu Não preciso tô nessa fase aí não, negócio, gente. né? Você tá num livro, aí você tá indo de um livro pro outro. A televisão não me chama atenção. É. A não ser que seja uma série, eu assisto, não assisto TV aberta. Eu também não, eu vou faço mais isso. pra esses canais de streaming mesmo. A não ser que seja uma série que me prende, que é inteligente, que tem ali uma história, né? Mas mesmo assim, eu vou ser bem sincera, eu começo a assistir, mas depois eu fico, ai meu Deus, pra que eu tô perdendo meu tempo vendo isso aqui? Que raiva de eu ter Eu tô começado! aprendendo isso. Eu tô aprendendo isso, porque eu me cobrava, às vezes, quando... É raro, mas às vezes quando uma série prende a minha atenção pra que eu veja no final de semana, eu me sentia gastando tempo inútil. Culpada. Exatamente. A gente se culpa muito por muitas coisas, né? Hoje não. Hoje eu já entendi que a gente precisa ali de um tempinho inútil para descansar mesmo a cabeça, porque quando você se permite coisas dessa forma, você é muito mais produtiva. Sim. Um escape meu são exatamente séries bobinhas, séries que não... Os doramas que não vão agora. agregar nada, que é aquela coisa bem adolescente, bem... Você precisa Te faz lembrar da E juventude. que é ali que meu cérebro descansa, porque eu gosto muito de séries mais estruturadas, que te faz pensar, que te fica, nossa, o que vai acontecer agora? Então, gosto muito, me prende muito. Mas quando eu quero descansar, aí eu prefiro filmes ou séries assim que são bem leves mesmo, pra Você não ter que pensar em nada. né? E isso te deixa produtiva. É, porque isso aí também deixa esse ócio, é um ócio criativo, que depois quando você volta melhor. você volta muito melhor. Sabe uma coisa que eu tive que aprender? As dores, assim, né? De verdade. Porque no início da ITS, você não tem hora para trabalhar, você não tem dia, você não tem feriado, você não tem final de semana. Né? Isso é algo que no início da estruturação da empresa é muito maçante. E aí, eu dormia muito pouco. E o sono... Gente, isso é uma coisa que não dá. Eu entendo que às vezes a gente tem reunião internacional, eu tenho que realmente ficar mais tarde, dependendo do fuso horário. Mas o dormir, isso aí acaba com a produtividade. Né? Você precisa de muitas horas de sono hoje em dia? Não. 6 horas é suficiente pra mim. Pra mim também dormir pouco é suficiente. Umas 5 horas, 6 horas eu tô ótima. Eu preciso de no mínimo umas 7 horas pra eu acordar digna. Com 6 horas eu acordo zumbi ainda. Aí eu levo um tempo pra alma fazer download pro corpo e eu começar a produzir. E alimentação. É importante nessa fase inicial aí, de novo olhando pra gente, alta performance, né? Ela precisa de alguns cuidados. Então, se a gente voltar lá quando a gente fala de alta performance, falar de atletas, né? E esse exemplo é legal. Por quê? Pro atleta, quando ele tem uma meta, ele é imparável. Sim. Ele fica ausente de todas as outras coisas, ele abre mão, se sacrifica em todas as outras áreas da vida para se preparar ali com uma performance altíssima para conseguir aquela meta, né? Se a gente trouxer isso para o empreendedorismo... É muito parecido. É isso. É muito parecido. Eu tô cansada. E aí volta pro que você falou das conexões. O atleta, ele precisa dormir bem, ele precisa se alimentar bem. Ele precisa de uma pessoa ali, ó. Treinando ele, incentivando, falando precisa ter uma mente muito forte. Exatamente. Exato. Nossa, muito boa essa analogia. Nunca tinha parado pra pensar. Pois é, e são ciclos. Sim. São ciclos. O atleta Porque também... ele não consegue ficar nessa maratona o tempo todo, não. Exatamente. Assim, diferente do que todo mundo pensa, né? Porque o atleta, quando ele um nadador, ele termina a prova, ele tem os dias, o tempo, o período que seja off. Um atleta de fisiculturismo. É outra preparação dolorida e depois off.
né? Então, é importante, e isso a gente só consegue com o amadurecimento mesmo da jornada, né? É importante a gente entender se priorizar com tempo de qualidade, né? Tempo em família, que é a base ali que permite a gente ficar forte, né? A sua fé, qual seja, né? É importante, porque nós somos corpo, mente e espírito, né? E cuidar do corpo minimamente, gente, por uma questão de saúde. Se a pessoa não gosta de esporte, porque eu entendo que muita Nem gente, todo mundo, né? não vai gostar. Assim, a gente tem vários esportes, não é possível que eu não goste de nenhum, mas, né, se não gosta, né, eu tenho uma amiga, né, que trabalhei com ela numa outra empresa, que ela dança. É um esporte, gente. É um um movimento, né? Você precisa que seu corpo movimente. Né? Não tem como você ficar parado o tempo todo e o seu corpo não dá sinais de que algo de errado está acontecendo. É porque a gente já fica a maior parte do tempo sentada, em frente ao Exato. computador. Então, assim, a gente precisa ter algo para gastar energia, para movimentar o corpo mesmo. Para não cair na inércia. E aí Isso você é uma torna coisa- improdutivo. Isso é uma coisa que eu prego na PITS. É Legal. uma coisa que eu prego na empresa, entendeu? Então, a gente tem um grupo aqui, é engraçado, vocês vão rir, a gente tem um grupo no Gym Rats, sabe? Sei. Com a logozinha da empresa. Sério, vocês vão rir, eu vou mostrar. Toda uma competição interna ali. Né? A gente tem aqui, ó, aqui, ó, Gym Rats, aqui, ó, It's Company. Legal. Grupo. Mas é muito sério, bom pra porque motivar. eu estou líder. Quem tá no topo? Entendeu? E aí eu mando pra Beatriz, eu falo, Beatriz, Você eu tá estou ficando pra líder trás. invicta. Cadê Né? o seu treino de hoje? Então, assim, mas é assim, Sim. óbvio que não é, gente. E vai de Imposto. encontro com os seus mas valores. Porque como é um valor seu, É. você consegue praticar e você consegue cobrar que os outros façam também. E que é bom, porque Sim. gera saúde. E é uma motivação. É um exemplo, né? Exato. Exatamente. É um exemplo, né? E acaba que quando você cria esse grupo, assim, a pessoa ela vê, nossa, a Arte Maria já foi. Eu não Deixa eu te fui contar, ainda. não foi eu que criei o grupo, Olha só não, que legal. foi ela. Gente, Sério. Por isso que eu falo, estou invicta líder. 3 semanas. Você criou e você não está indo. Tá comendo Porque no poeira. início era assim, você não tá indo. Você não tá indo, né? Então, assim, é óbvio, gente, não é imposto. Sim. Né? A gente não obriga ninguém É leve, a fazer. né? É uma coisa leve. Mas é uma coisa leve, é uma Mas- brincadeira que vai ali pra saúde. E é legal que você nem criou o grupo, mas como isso já tá ali dentro da cultura, isso já veio das pessoas. Então mostra que já é um valor que tá bem, Exato. bem colocado. alinhado. Né? E eu tenho vontade. Essa semana mesmo eu tava conversando com um treinador de corrida, né? Tem uma... Eu não sei como eles chamam, porque ainda é novo pra mim o mundo da corrida, né? Mas eles fazem treinamentos, planilhas específicas, né? E eu tava até conversando com uma pessoa que tem uma empresa disso. E eu falei, gente, isso, como é que eu coloco isso na ITS? Assim, né? Aí eu já pensando, né? Na blusa aí da sua mentoria de corrida, dá pra colocar o símbolo da empresa, assim, pra gente poder marcar uma corrida, sei lá, no Rio de Janeiro, né? Vai ter uma corrida, ou então aqui em BH mesmo, corrida das estações, 5 quilômetros, né? Dá pra fazer? Como é que é isso? Aí você fica pensando o tempo todo, aí propósito de novo, Exato. né? Você fica pensando o tempo todo em formas de, sabe? E isso é da mulher. Esse vem comigo, esse pega na mão, sabe? Esse cuidado eu acho que isso são características nossas, sabe? E a gente fala muito dentro da nossa comunidade que o topo ele é gigante. Então eu não quero subir pro topo e estar lá sozinha. Eu quero subir e eu quero levar o máximo de mulheres que eu conseguir pro topo comigo. Porque o negócio é estar no coletivo. Na base existe a competição, no topo existe a colaboração. Então é sobre isso, né? Exato. E pra gente fechar com uma chave de ouro, qual conselho, Maria, você daria para as mulheres que estão nos assistindo aqui agora, que estão buscando crescer seus negócios, acelerar suas carreiras? Qual conselho que você dá para elas aí? Então, não espera ficar pronto para começar, sabe? Eu acho que você aprende e faz acontecer no meio do caminho. Sabe aquele negócio assim, vem comigo que no caminho eu te conto, eu te explico, só vem. E isso é muito engraçado, porque lá atrás, quando eu falei assim, vou abrir uma trading company, né?
E eu tive uma conversa com o meu sócio, que na época não era o meu sócio, mas ele é uma pessoa profissionalmente muito especial para mim, né? Posso dizer que ele seja, assim, o meu mentor profissional. Legal. Né? Eu cresci muito trabalhando com ele. Pessoal e profissional, que eu acho que é isso. A sua jornada, a gente é responsável por aquilo que a gente deixa nas pessoas, sabe? Então, quando eu falei que eu queria criar a ITS, não, eu não chamava ITS ainda, não tinha o nome. E aí ele virou para mim e falou assim, abre a empresa. E aí passou um tempo, a gente foi fazer um outro projeto junto, e aí o pessoal da reunião foi embora e tal, já era de noite. Eu entrei no escritório dele para dar tchau, né? Para falar, a reunião foi ótima, né? Aquelas coisas que a gente faz de ata de reunião. E ele virou para mim e falou assim, e aí abriu a empresa? Gente, eu fiquei calada assim na frente dele. Eu acho que ele não lembra disso, mas foi uma coisa que me marcou. Né? Ele virou pra mim e falou assim, eu fiquei sem palavras, eu só fiquei assim, constrangido olhando pra ele. Aí ele, não abriu, né? O que é? Você tá com medo? Você tá preocupada de abrir uma empresa? Eu falei, então, tô. De verdade, eu acho que ele não vai lembrar disso. Legal. Eu falei, tô com medo. Eu pensei melhor, né? Eu acho que eu falei assim, vou abrir uma trading company, não parei pra pensar, né? Tô com medo. E ele virou e falou assim, que bom que você tá com medo, porque se você não tivesse com medo, eu ia te achar uma irresponsável. Mas faz o seguinte, abre a empresa. Vai com medo, né? Abre a empresa. Vai dar certo, né? E a gente tá junto nessa caminhada. E aí está indo, está crescendo, né? E se você não tivesse dado esse passo com medo mesmo, Com lá medo, atrás, hoje então, você não assim, teria construído tudo que você já construiu. Não espera ficar pronta, né? Você tem ali um propósito, algo batendo forte assim dentro de você, óbvio, gente, com competência, né? Com responsabilidade, né? Com responsabilidade, analisando ali para dar os passos à medida que as coisas vão acontecendo, né? Vamos voltar em tudo? Ter uma base, né? Ter ali pessoas próximas para te ajudar, né? Para ser mentor, né? É necessário isso. Porque às vezes você não tem isso em casa, né? Mas não é porque você não tem em casa que você não precisa ter acesso. Então você pode buscar comunidades, você pode buscar mentores que podem te auxiliar nessa jornada. E até parceiros, igual você encontrou um parceiro de negócio, né? Exatamente, né? Então, assim, não espera ficar pronto para começar, né? Comece, porque as coisas elas vão acontecendo, né? A gente dá um passo, a gente se posiciona e Deus faz o resto. É mais ou menos isso. E no empreendedorismo a gente vive isso. E tem um casal de amigos meus que eles fizeram exatamente a mesma coisa que esse rapaz fez com você. Que foi quando eu e meu esposo, a gente estava pensando já em casar e tudo mais. A gente ficava, mas será? Né, que a gente vai conseguir fazer uma festa? Será que vai dar tudo certo? Aí esse casal de amigos nossos falaram assim, compra o primeiro tijolo. É isso. Depois que você comprar o primeiro tijolo, o resto acontece. E é exatamente isso, é um passo que você tem que dar, que depois você começa a viver aquela realidade e todo o resto vem. Então, é o ir com medo mesmo e aceitar que tudo vai dar certo. Você já tem essa crença dentro de você que as coisas vão caminhando, né? Então, assim, não espera estar pronto para começar, né? Ser empresário é muito desafiador. Então, cuide de você enquanto você cuida do seu negócio. Isso também é importante. E ser empresário é desafiador, mas é libertador. É gratificante. É muito bom, né? Você vê o seu trabalho sendo consolidado ali. É desafiador, mas é libertador. E é muito engraçado, porque conversando com você, a gente vê o tanto que você se sente bem, tanto que você transmite essa felicidade que você tem com o seu negócio, assim, sabe? A energia que você carrega do negócio é muito bonita de ver. Eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que é isso, né? A gente amar. Acho que a gente já tá ali nos 3% da população que já sai à frente quando você ama o que você faz. Sem dúvida. Né?
Ai, vou falar clichê de novo, Steve Jobs. Ame o que você faz. E você nunca vai ter que trabalhar. Exatamente. Né? É difícil, é desafiador, mas é gostoso demais quando você gosta do que você faz. Né? Obrigada. Obrigada, Obrigada mesmo. Chegamos ao fim de mais um podcast. Tivemos um bate-papo incrível hoje com a Shimariá, onde ela compartilhou com a gente toda a história dela de sucesso e mais passos que vem aí por vir. Estou muito feliz de ter compartilhado mais esse momento, conhecido um pouquinho mais da sua trajetória. A gente teve uma conversa aqui muito fluida e foi muito bom de receber aqui hoje. Pode ter certeza que foi gratificante para mim também. Essas conversas, elas são importantes para a jornada da gente, né? É quando a gente tem esse tipo de conexão, esse tipo de conversa que você olha para trás e fala, ai, valeu a pena. Realmente, vale a pena, né? Tamo junto. Vamos juntas, né? Vamos juntas. E se você, ouvinte, quer ter acesso a mais conteúdos como esse para te inspirar dentro da sua jornada profissional, da sua jornada do empreendedorismo, siga o nosso Instagram, que é o @foconelas_. E eu aproveito também para pedir a Shimariá para divulgar o seu Instagram também pra gente, para que vocês possam acompanhar um pouquinho mais da trajetória dela por lá. O nosso Instagram é o It's Trade Company, né? Que é a mesma coisa no LinkedIn. Sigam lá, a gente coloca bastante conteúdos no LinkedIn mais profissionais, né? Legislação, o que está acontecendo no mundo que está impactando os negócios internacionais. Estou à disposição, a ITS está à disposição aí, né? Se alguém precisar de projetos internacionais, nós ajudamos as empresas a expandirem seus negócios, né? De forma segura, eficiente e com transparência, né? Confiança, contem conosco.